Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o mundo. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante para que o YouTube cada vez mais entenda que você quer consumir o nosso conteúdo. Chegando o final agora de 2024, os últimos episódios, vem aí a 5ª temporada do IELCast e no dia 13 de janeiro a gente estreia o nosso novo projeto. Dia 29 agora, ainda de novembro, a gente anuncia o nome desse novo projeto, um projeto ousado, muito bacana, a partir do meio-dia ao vivo, pelas nossas plataformas digitais. Agradecer aos números bastante expressivos das multiplataformas, Instagram, TikTok, Quai, Facebook, YouTube. Muito obrigado pela confiança e vamos juntos para 2024. Quero agradecer a todos os patrocinadores que ficam aqui atrás, que nos ajudam a fazer o IELCast nessa 4ª temporada. Lembrando a você que o IELCast, também o novo produto, eles são feitos aqui na Estação I, Estúdios Criativos, o maior ecossistema digital do Brasil. Acho que vai ser um dos grandes episódios desse ano, esse de hoje. A gente vai falar sobre o que move o mundo. Educação e comunicação, como se comunicar. Nesse ramo educacional aqui no Piauí, existem algumas grandes histórias. E essa ousadia, vamos dizer assim, da criação de uma metodologia nova, de uma inserção sobre educação diferente, eu acho que mudou o patamar educacional do nosso estado, sem sombra de dúvidas. Hoje a gente conversa com o idealizador, proprietário, sonhador da Great School, professor Vilton Soares. Seja bem-vindo. Até que fim, professor, você veio aqui para a gente bater esse papo. Tudo bem? Tudo bem, grande honra, Yeltsin, estar aqui contigo nesse dia. Honra é a minha de conhecer um sonhador, idealizador e executor. Às vezes a gente sonha, mas não consegue executar. Idealiza, mas não consegue executar. Eu acho que o empreendedor, o grande empreendedor, tem essa expertise de planejar, sonhar e executar, não é assim? É isso mesmo. E eu estou diante de outro grande empreendedor aqui, né? Que fiquei surpreso com o tamanho do seu projeto aqui, ainda mais impactado e feliz por estar aqui no teu programa. Muito bom, muito feliz também de tê-lo aqui. Professor, a gente daqui a pouco fala sobre a Great School, que é uma grande referência sobre a educação, não só no Piauí, no Brasil inteiro. Mas eu queria entender quem é Vilton Soares, da onde veio, onde surgiu, entender um pouco mais dessa história. Você é pai de quem, filho de quem? Bom, apesar de ser conhecido como professor Vilton, antes disso eu sou apaixonado pela minha família. Sou casado com Miriam Soares, pai de Arthur, Isabela e Pedro, 3 filhos incríveis. A minha trajetória começa ainda fora do Piauí, né? Sou maranhense, não sei se você sabia disso. Não sabia, achava que era piauiense. Eu sou de ou cearense. Sou de Açailândia, no Maranhão. E fiz uma trajetória muito parecida com muita gente, né? Que veio para Teresina buscar uma melhor qualidade de vida ou educação. No meu caso, não vim buscar educação, eu vim acompanhando os meus pais que vieram para cá em 97. Meu pai veio trabalhar aqui e Desculpa, trouxe a seu gente. pai trabalhava com o quê? Ele era motorista de uma empresa de ônibus. Caramba. Foi promovido a gerente aqui em Teresina na expansão da empresa. Veio em 96, em 97 veio os toda filhos, a turma. A esposa, Sua todo mãe mundo. Era professora. Professora? Então a educação já, de alguma forma, já está no permeava sangue. ali. Já está no sangue. Então, viemos para cá sem nenhuma pretensão de estudar em boas escolas, como muita gente. Estudei na rede pública a vida inteira. Caramba! Mas tive a oportunidade de me destacar como estudante, né? Então, fui um aluno muito aplicado no ensino médio. Consegui aprovação para o curso de matemática em primeiro lugar na UFP, isso em 2002, né? E me encontrei como professor, né? Mas por uma necessidade. Então, nunca fui aquele estudante que sonhava em ser professor. Então eu digo sempre que eu fui chamado, fui convocado para essa linda missão que é a docência. Ainda na juventude. São quantos irmãos lá? Somos 7. 7 irmãos. 7 Você é o irmãos. mais velho? Sou mais novo. É o mais novo. Sou o mais ainda. novo da família, dos irmãos. Como é que era essa... Vou falar sobre gestão assim, mas não é sobre a educação da família. Quem era mais Caxias era o seu pai, a sua mãe, quem pegava mais no pé para os estudos, ou já era uma coisa que... Você disse assim, a única coisa que vai mudar a minha realidade são os estudos? Na verdade, eu tive uma mãe muito rigorosa, mas em relação a princípios e valores, criação de filhos, vamos dizer assim, num caminho cristão, né? Filho de pai e mãe cristão, e eles eram muito rigorosos nesse quesito. Sobre a educação, não, porque também meu pai era um trabalhador, né? Um empreendedor também, né? Vendedor raiz, sempre foi comerciante. Eu vivia nesse ambiente de
de empreendedorismo, né, do meu pai, de forma informal, mas foi uma inspiração. E a minha mãe não, era mais focada em criar esses 7 filhos, vamos dizer assim, de uma forma correta, na retidão, né, na igreja. Então, era muito focada nisso, né? Então, nunca fui muito cobrado e demandado para estudar. Mas sempre fui muito disciplinado, né? Nos tempos de escola, sempre tive boas notas, sempre gostei de ensinar os colegas, era aquele coleguinha da turma que ensinava os demais. Mas já cobrava ali alguma coisa? Cobrava. Eu no ensino médio já dava aula de reforço. Já? Já. Porque assim, filho de uma mãe e um pai que ralavam muito, trabalhavam muito para colocar o sustento dentro de casa, né? E todos os irmãos trabalhavam. Meus irmãos começaram a trabalhar com 11 anos de idade, 12 anos de idade. E comigo não foi diferente. Então, mesmo ainda na infância, a gente se virava. Eu trabalhava, ajudava meus pais, vendi din-din, trabalhei. Era bom de mão, din-din gelado, viu? Então, tive essa trajetória como muitos outros. Eu te pergunto sobre isso, professor, porque assim, tudo é ambiente na minha cabeça, né? Se você é educado em um ambiente propício a crescimento, obviamente você vai encontrar isso quando você é criado e educado num ambiente com muito amor, provavelmente você seja um cara amoroso. Então, o ambiente é muito necessário nessa parte da juventude. Então, o teu ambiente foi o melhor possível para esse desenvolvimento. Um ambiente extremamente saudável e repleto realmente de cuidado, de zelo, de amor. Então, apesar de ser muitos filhos, né, de ter muitos filhos, minha mãe, ela dedicava tempo a esse cuidado. Tanto é que todos os filhos, né, tiveram uma trajetória muito íntegra, né, constituíram famílias muito sólidas. Eu acho que esse é o grande legado que a Dona Maria Soares deixa. É viva? É viva. Oh, coisa boa. O pai também. Pai também, graças a Deus. Bom, então, essa parte de educação mais forte com a sua mãe e seu pai, o empreendedorismo. Sim. Você se imaginava em empreender desde essa época? Não, nunca. Muita gente me pergunta, viu, tu já era um plano empreender? Não, meu plano sempre foi prosperar, sempre foi sair da pobreza. Esse era o grande plano. Ter uma vida diferente do que eu tive na infância, né? Proporcionar aos meus pais, essa era uma meta pessoal desde jovem, né? Dar uma vida de qualidade para os meus pais, uma vida que talvez eles não tiveram na infância, né? Eu lido, Yeldson, com muitos jovens, né? E às vezes eu pergunto para eles por que eles querem ser aprovados em vestibulares, serem médicos, passarem em concurso, e às vezes de uma forma até ingênua eles dizem assim, porque eu quero mudar o mundo, porque eu quero impactar o Brasil, a cidade. E eu sei que na verdade não é essa. Eles querem mudar a vida deles. E eu digo, não tem problema nenhum você dizer que quer mudar a sua vida, né? Transborde primeiro na sua vida, né? Encha esse copo, que é a realização pessoal, da sua casa, dos seus irmãos, e naturalmente isso vai fluir para outras pessoas. Então, eu queria isso, né? Eu queria ter uma vida melhor e dar uma vida de mais qualidade para minha família. Então, essa era a minha meta inicial. E, naturalmente, conseguir ajudar outras pessoas também. Bem, mas vamos lá. Você passa, se forma, já começa a empreender ali na educação específica. Você falou sobre transbordar. Quando é que você sentiu que o teto já tinha batido ali no teto em termos de educação e procurado, ou você já sabia que isso ia acontecer? Ali era o primeiro passo? Não, eu não planejei chegar onde eu cheguei. Acho que... Você sabe que tem gente que vai lá e vai dizer, isso é mentira, porra, porque ele planejou. Não foi. Eu acho que hoje eu planejo muito mais, né? Mas no início eu acho que a minha história é muito parecida com 99% dos empreendedores, né? Começa na raça, quer dar certo em alguma coisa, né? Quer fazer o negócio dar certo. E comigo não foi diferente. Então eu comecei sendo professor de reforço, dando aulas em domicílio, muitas casas, dava aula em dezenas de alunos. Quantos por dia? Eu cobrava na época uma hora-aula. E estou falando isso de 2004, 2005, R$7 a hora-aula. Caramba. Muito pouquinho ainda. Mas na época era talvez equivalente hoje a 25, R$30, né? E esse negócio cresceu muito. Então, minha agenda era super lotada. Eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Então, a Zona Leste ali eu conheço aquela região toda, rua por rua, prédio por prédio, de tantas casas e apartamentos que eu rodei. E um belo dia, Yeldson, eu estava numa casa, né, com muitos alunos de uma determinada escola. Tinha 15 alunos nessa casa. Era véspera de uma prova bimestral. E a mãe de um dos alunos disse assim, professor, viu, tem muito menino aqui na minha casa, alugue uma sala e leve esses meninos. Isso eu tinha 19 anos de idade. E aí eu saí com aquilo pensando, alugar uma sala. E aí procurei um imóvel e aluguei uma salinha de 12 metros quadrados. R$300 o aluguel,
O dono do imóvel me achou muito jovem, pediu 3 aluguéis antecipados. Calção. Vai que esse Com menino vai embora. com medo de pegar um calote. E assim começou meu primeiro negócio. Então, aluguei uma sala. Então, eu chegava mais cedo, limpava, fazia higienização do banheiro. Você mesmo. Eu mesmo, né? Recebia os alunos ali na mesa, comprei um birô, uma cadeira, 2 cadeiras para receber os pais e 10 cadeiras escolares. Então, fazia aquele círculo ali, recebia os meninos, trancava a porta e botava os meninos para estudar. Antes de dar prosseguimento a isso, eu quero te fazer uma pergunta. Tem muito jovem com 19 anos que quer empreender, mas a vida inteira eles foram doutrinados a ter um emprego formal ou de CLT ou passar para medicina ou ser advogado. Naquele momento de virada de chave, passou, você sentiu um pouquinho de tremor e disse assim, putz, será essa a coisa certa que eu estou fazendo? Não senti isso, eu vou dizer por quê, mas eu sou exceção. Eu não sou, a regra é diferente. A regra é que as famílias incentivem seus filhos a buscar estabilidade, né? Um emprego fixo ou um concurso. No meu caso, eu sempre tive estímulo para trabalhar. Então, assim, meu filho se vira, né? Então, 7 irmãos, muita necessidade em casa. Então, era mais... Eu digo sempre que o empreendedorismo ele nasce de 3 grandes estímulos. Necessidade, que foi meu caso, né? Educação, então uma educação empreendedora, ou exemplo dentro de casa. Uma família de empreendedores geralmente gera outros empreendedores. No meu caso foi necessidade, não foi educação e nem foi muito exemplo, foi realmente necessidade. Né? Então, a necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de trabalhar, de se autossustentar, eu tinha essa necessidade. Já namorava, já queria levar a namorada para um restaurante, sair. No então, cinema, no Teresina então Shopping. foi puramente necessidade. E aí 10 alunos, e isso começou a virar como? Como é que deu tração nisso? E aí eu fazia uma coisa muito simples, né? Eu fazia os alunos estudarem. Eu era muito jovem, mas sempre tive esse domínio com adolescentes, vindo de uma igreja, trabalhava com liderança de adolescentes, então a igreja me ajudou muito a lidar com pessoas, né? A ler pessoas também. A igreja tem esse papel educativo na formação de lideranças. E aí eu já com 19 anos de idade, eu reunia esses meninos nessa sala, gerava um ambiente de estudo, de disciplina, e eles tinham resultado em prova, né? Então, isso começou a circular entre as famílias, entre os colegas. No ano seguinte, eu precisei alugar uma casa, com vários quartos. Então, deu o segundo passo, né? Massa. Saí de uma salinha de 12 metros quadrados e fui para uma casa. E o faturamento já estava indo bem. Já estava indo bem. Aí, nessa casa, eu já contratei diversos professores, né? Eu lembro que um certo dia eu peguei, fiz muitos cartazes, saí ali na UFP, colando no CCHL, no CCE, no Contrata CCN, professor de português. Professor de português, de matemática, de química, de física. E aí eu trouxe vários professores que hoje são personalidades aqui na cidade, né? O professor Gildário foi meu professor de física, o professor Gildário da robótica, da Tron, né? O Felipe, que hoje é secretário do Banco de Fomento. Vários players legais. Players hoje deram aula comigo no reforço, né? Mas algum chegou para ti e disse assim, pô, tu acha que isso aí vai dar certo mesmo? Os professores. Sim, muita gente duvidava, muita gente acreditava, muita gente incentivava. Tu sabe quem foi que foi dar uma vez nesse reforço? Quem? O governador. O Rafael. O Rafael é meu contemporâneo, nós estudamos juntos em 2003, né? Então, um belo dia eu topei ele no corredor, chamei, Rafael, eu tenho um reforço, eu queria que você fosse dar aula lá um dia. Ele, na hora. E foi lá. E foi dar aula nesse dia. Então, muita gente de sucesso passou por lá. Foi um lugar de bênção para muita gente. Bacana rememorar isso, né? Olhar para trás e ver a quantidade de gente. E que vocês puderam ajudar também, pessoas que passaram, né, nos seus vestibulares, a época, o Enem. Mas quando é que deu a outra virada de chave? Esse ano foi um sucesso, né? Foi um sucesso. A gente nem propaganda você fazia, não né? fazia, era boca a boca mesmo. Nem sabia o que era isso, né? Na época a gente não tinha redes sociais como temos hoje. Então eu fui para essa casa, lá contratei meus professores, abri a empresa de fato, né? Um CNPJ, constituí o nome? Uma empresa Expert. Aí botei uma placa, Expert Estudo Orientado. Era o nome do reforço, né? Já era diferente. Já era diferente, porque era só reforço escolar, lá era orientação de estudo. Levei minha esposa para ser minha secretária. Na época era minha namorada, namorávamos ainda, a Miriam passou a ser minha secretária. E eu fazia um trabalho de professor, né, de sala de aula de matemática, mas também fazia uma espécie de coordenação. Então, orientava os professores de como proceder. Eu desenvolvi um método na época, né, de acompanhamento. Eu colecionava, prova de todas as escolas de Teresina. Então, quando o aluno ia fazer a prova de matemática do 4º bimestre do Dom Barreto, eu tinha a prova, eu tirava da cartinha aqui, aplica essa prova. Então, o menino revisava bem.
Às vezes o professor repetia a mesma prova, então o menino tirava 10 na prova e aquilo se repercutiu na cidade, né? Então eu tive, no meu segundo ano já, fila de espera. Pô, E sold aí, out mesmo de, e de aí, acabar tudo. e aí, em março eu já não tinha vaga. E aí, respondendo sua pergunta, quando foi que eu... Mas antes de você responder a pergunta, essa metodologia, você bebeu em outras fontes, foi procurar algo, porque você sempre foi muito inovador nisso. Essa já nesse segundo passo, né, da casa, penso eu que quem tem essa fome de empreender, ela quer fazer bem diferente do que tem no mercado. Então, assim, você foi beber em algum lugar, essa Não, fonte não. foi O criada. que eu fazia era basicamente o que eu percebia como necessidade das famílias, né? Eu percebi que o aluno ele não conseguia estudar porque ele não tinha um ambiente apropriado para o estudo. A mãe, o pai não tinham paciência e nem as ferramentas necessárias para fazer o aluno se concentrar, né? Porque o processo de aprendizagem ele requer, ele tem alguns pré-requisitos, né? Primeiro é um ambiente, né? Segundo é uma crença de que o aluno consiga, e eu fazia isso, não sabia o que era coach, não sabia o que era autoajuda na época, mas eu já fazia isso. Eu fazia o aluno entender que ele podia aprender. Então, quando um professor de matemática, ele entra numa aula a primeira vez, ele precisa entender que a primeira aula é a venda de uma crença, ou ruim ou boa. Então, se o professor entra na sala e diz que vamos estudar agora matemática, a disciplina o bicho-papão, a disciplina mais difícil, gera uma crença de incapacidade, de medo Um bloqueio, e né? cria um bloqueio. São assim que se instalam os bloqueios de aprendizagem. E eu facilitava. Eu mostrava para o aluno que era fácil aprender matemática, que era fácil aprender física, que era fácil aprender química. Eu fazia uma sequência de etapas sucessivas em que eu ia de uma questão mais fácil até uma mais complexa. E ia gerando nesse aluno um sentimento de progresso. E se existe uma coisa que gera motivação no ser humano, é o progresso. Não é verdade? E a relação de confiança, né? Se o aluno percebe que ele está evoluindo, ele se sente confiante e ele acredita que ele está aprendendo. Então, eu fazia isso. Era um trabalho de formiguinha, né? E eu desenvolvi isso nos meus alunos. Era um negócio que funcionava com, no máximo, 6 alunos. Então, era um negócio difícil de escalar. Então, era um negócio pequeno. Cada turma, por aula, funcionava com 6 alunos para o professor ter um tempo individual com cada estudante. Então, eu gerava um ambiente de concentração e um ambiente de estímulo positivo. E isso fazia com que o aluno Era uma coisa bem personalité mesmo, né? bem personalizada. Era bem... E quando é que virou a chave? Quando eu percebi que eu não conseguia escalar, eu disse, cara, não vou ficar rico com esse negócio. Isso aqui não vai transbordar, não. Isso aqui é incrível, os pais estão apaixonados, mas não vou ganhar dinheiro com isso aqui. Opa, até o relógio, inteligência aqui artificial. Vamos. E aí eu percebi, né, já depois de 7 anos fazendo isso, eu percebi isso aqui não é replicável. Não vou conseguir ter 1000 alunos. Eu vou ficar sempre em 80, 100 alunos. Já tinha uma renda bem interessante, né? Não precisei ir para as escolas. Fui convidado para várias escolas. Passei em concurso público nessa época. Passei no concurso do Estado, Não do assumiu. Piauí. Passei no concurso do Maranhão. Assumi, mas pedi exoneração. Quando fui ver a realidade, eu disse, não é isso que eu quero. Eu gosto da dificuldade aqui com o aluno, com o trabalho, com o pai aqui me cobrando. E aquele ambiente cômodo do setor público não me atraiu. E aí eu volto a me dedicar exclusivamente a isso. Muito embora depois eu tenha experiência de aula em algumas escolas da cidade, mas para ganhar projeção, né, e a experiência de uma escola. Aí nessa época, sim, eu já começava a planejar. Eu preciso abrir uma escola. Por isso que eu fui para a escola. Então eu dei aula numa escola. Mas você fechou o... Não, eu dei algumas aulas no turno da manhã. Mas o negócio sempre funcionou manhã, tarde e noite. Então, eu saí alguns dias da semana para dar aula em algumas escolas. Mas o negócio sempre foi minha atividade principal. Meu negócio principal sempre foi o reforço escolar. E aí, quando é que fecha o ciclo desse reforço? Fechou há 2 anos. Pois é, por isso que eu perguntei, continuava ainda. Continuou. Eu abri várias escolas e eu mantive o reforço. Mas por uma questão pessoal, né? É o filho, né? O que você era, montou. Era algo que eu voltava lá para visitar e fazia as minhas reflexões. Então, durante muito tempo eu mantive aberto, né? Dava resultado, tinha resultado financeiro, mas era um gasto de energia que não valia a pena mais. E aí, em 2023, nós tomamos a decisão de descontinuar. Fechar esse ciclo. Mas durou mais de 20 anos. Que coisa. Um negócio muito bem sucedido, mas se tornou muito pequeno perto de tantos outros negócios que nós abrimos depois. Bom, e aí você monta a escola.
E aí, em 2011, eu tomo a decisão de abrir a primeira escola. Uma escola, um pré-vestibular voltado para Enem, vestibulares. Quando eu tomo essa decisão, eu não era um professor conhecido, era o professor Vilton ali do Expert. Eu fiz um caminho diferente da maioria dos fundadores de escola, que geralmente são empresas familiares, né? Então, Em sua grande são maioria, né? sucessores ou um grupo de professores que se juntam e montam um cursinho. Geralmente são esses dois caminhos. Eu fiz diferente. Eu era sozinho, não tinha sócio, né? Era só eu e minha esposa. Eu fui a São Paulo, aí sim. Eu fiz um tour ali em São Paulo, visitei várias escolas que vendiam suas marcas, como Ângulo, Poliedro, Objetivo. E naquele ano o Objetivo ele foi em primeiro lugar nacional no novo Enem. 2009, 2010, 2011, o Objetivo foi campeão em aprovação em Enem, né? Em termos de ranking, existia um ranking, o Objetivo foi o primeiro lugar. E aí eu tive essa ideia, cara, eu vou trazer uma marca que já seja conhecida a nível de Brasil. Consegui conversar com os fundadores ali em São Paulo. De início eu tive um não, porque eu não era escola e eles só concediam a marca para uma escola, para a escola. E eu tinha um reforço escolar. Então, eu vendi para eles a ideia de que eu já era uma escola muito, muito pequena, mas era uma escola. E que no ano seguinte eu ia me tornar uma escola, vamos dizer assim, regular, com turmas regulares. Eles compraram a ideia. Então, em 2012, eu abro o cursinho, né? Na verdade, eu abri no finalzinho de 2011, já até um pouco tarde, fora de tempo. Porque as escolas já estavam anunciando teste seletivo, já estavam com matrículas abertas, e eu comecei no finalzinho de novembro. Então, eu tive dezembro, teve recesso, e tive janeiro para matricular. E foi desesperador, porque todo mundo estava fazendo matrícula e eu estava lançando uma escola. Mas você tinha um recall muito massa, né? E aí, mas não nesse público. Já é outro público. É outro público completamente diferente. É verdade. Então, eu contratei bons professores. Aonde era a escola? Na Frei Serafim, ali... Em frente a J. Monte? Não, ali pertinho do Colégio das Irmãs. Um prédiozinho tombado ali em frente, quase em frente ao Pão de Açúcar. Uhum. Então, foi um passo muito importante, mas um passo muito arriscado, porque era um aluguel caro, era um negócio diferente. Pediram 3 aluguéis também, não? Pediram 3 aluguéis também. A história é interessante, a história desse aluguel. Eu tava com a imobiliária e o cara me deu não, né? Porque era aluguel, na época, R$10.000. Imagina, em 2011, um aluguel de R$10.000. Eu tava acostumado com aluguel de R$800, R$1.500. Então, eu fui para um aluguel de R$10.000. Eu tinha uma reserva de um pouco mais de R$20.000, então só dava para pagar 2 aluguéis. E o corretor, o dono da imobiliária, me disse não. Disse, ó, você não tem renda suficiente para pagar esse aluguel. E eu descobri que o prédio era do seu João Claudino. Então, um belo dia, eu fui à tarde lá pro lojão, fiquei ali sentado esperando uma audiência com ele, né? E cheguei, eu disse lá, por volta de 2 da tarde, eu fui atendido pelo seu João 6h30 da tarde, finalzinho da tarde, já quase à noite. Entre, meu filho. Aí ele faz essas perguntas, né? Conta a sua história, e eu contei a minha história, que vim do Maranhão. Aí ele foi falar de Bacabal, me apresentou a Dona Socorro. E aí, naquele dia, ele perguntou se eu tinha certeza se o negócio ia dar certo. Perguntou quantos alunos eu ia botar na escola, e eu fiz uma projeção, ele fez conta rápida de quanto ia ser o faturamento do negócio. E o seu João me deu um sim naquele dia, né? E eu saí, de lá com o sim do dono. Com o sim, não um contrato ainda, mas não precisei de avalista, não precisei de calção, só do sim do seu João. Fizemos um contrato de 3 anos, que depois foi esticado e ficou quase 10 anos ali naquele prédio, né? Eu tenho uma relação de muito carinho com a família dele. Depois eu conheci alguns dos filhos, alguns diretores. Foi um anjo também, né? Foi um grande empreendedor que acreditou em mim e em outros grandes empreendedores também da cidade. Ele chegava a perguntar depois, nas renovações, como é que estava a escola? Sempre, né? Sempre que tinha renovação, eu ia barganhar aluguel com ele, óbvio, né? O seu João é duro também na negociação, né? Então, eu fazia questão de sempre relembrá-lo, né? Dessa história. Eu tenho um sentimento de gratidão por ele. Depois de muitos anos, né? Depois que já tinha passado muito tempo, eu reencontrei ele no Teresina Shopping. Fiz questão de relembrar a história. Ele riu, achou graça desse início. Que massa essa história. Muito bacana. Vamos lá. E a escola foi um sucesso? A escola foi um sucesso. Em 2012, nós começamos... Só voltando um pouco... Eu tive um grande susto que foi esse time, né? Então nós da matrícula, né? Da matrícula, né? Nós ficamos muito assustados. Eu lembro que um certo dia eu fiquei desesperado porque nós começamos a matricular em janeiro, né?
Eu tive que adiar as aulas. Minhas aulas estavam previstas para o dia 23 de janeiro, eu adiei para fevereiro, porque não tinha alunos. Mas era um caminho sem volta. Eu tinha feito um investimento, na época, TV, né? Era grande mídia. Eu tinha feito um investimento de quase R$ 400 mil em mídia. Investimento altíssimo. Teve, pode ser Pode. teve clube, Meio Norte. Eu apostei tudo, né? Foi tudo assim, o melhor. Ou é tudo ou é nada. Na verdade, eu não tinha nada, né? Então, apostei... Boa, apostei tudo que eu não tinha. E o fato, Edson, que aí não tem como eu separar aqui o empreendedor do homem de fé, né? E eu digo sempre que foi um grande milagre, né? Sempre que eu volto a ter momentos assim, de desafios, eu lembro desse dia. Porque naquele dia eu vi a mão de Deus assim, me acompanhando, né? E me abençoando naquele projeto. Porque eu saí de zero, de um V0, de 0 alunos, para quase 380, um pouco mais de 350 alunos no final de janeiro, início de fevereiro. Pô, menos de 20 dias. Um pouco mais de 30 dias. Eu comecei no finalzinho de tempo, de mas novembro, teve parada, né? mas o período de matrícula foi um pouco mais de 30 dias. Então eu matriculei mais de 300 alunos, quase 360 alunos mais ou menos, em média. E comecei a escola já com uma escola de médio porte, né? Turmas de cursinho, um turno manhã, turma de cursinho à tarde. E naquele semestre, nós tivemos o primeiro teste, que foi o vestibular da FACID, né? O vestibular de medicina da FACID. Então, em junho nós tivemos a prova. Dia 6 de junho, a FACID tinha 40 vagas de medicina e seria o nosso primeiro teste. E o grande cursinho na época, né? Existia um grande cursinho na cidade que aprovava tudo. Pode falar onde quiser. O SEV. O SEV tinha todas as vagas de medicina, basicamente. E das 40 vagas, 18 foram minhas. O restante foi dividido entre SEV e outras escolas. E naquele semestre, eu tive a certeza que nós seríamos uma grande escola. Porque eu saí de um V0 ali de 0 alunos para menos de 6 meses a gente conseguir 18 aprovações em medicina. E a história ela continuou com muitos resultados. Segundo ano, como é que foi? O segundo semestre a gente teve um crescimento orgânico de indicação, muita gente indicando. Eu abri mais 4 turmas logo no segundo semestre. E já uma necessidade de abrir ensino médio no ano seguinte. Então, a escola começa a operar em 2012, 2013, e aí eu não conheço outra história no estado do Piauí de uma escola, de um cursinho que vira escola no ano seguinte. Em 2013 a gente vira escola, com ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, com o segundo prédio. Então, foi um crescimento assim exponencial. 2012, cursinho, 2013 já escola de ensino médio, com 3 turmas lotadas, primeiro, segundo e terceiro ano, e uma segunda unidade. E já orgânico, né? E orgânico, né? Um crescimento orgânico de pais que botaram o seu filho no cursinho e que queriam o mesmo ensino, a mesma educação para os seus filhos no ensino médio. Então, muita indicação. A escola abre em 2013 com o ensino médio. 2014, a gente basicamente dobra a escola. Então, o cursinho, a gente amplia o número de salas. O ensino médio, cada uma das turmas viram 2 turmas. Então, 2 turmas de primeiro, 2 turmas de segundo, 2 turmas de terceiro. A escola passa a ter mais de 800 alunos no segundo ano. Caramba, você sai de V0 para 800 em 2 anos. E aí, 2015, a gente deu um passo, né? Que foi um passo também que muitas escolas tradicionais demoraram. Vim para a Zona Leste. Então, em 2015, eu já vim para a Zona Leste. Existiam aqui 3 escolas super tradicionais na Zona Leste. E eu vim, inclusive, antes de muitas escolas tradicionais que ficavam pelo centro. Eu já enxergava que a Zona Leste era um local de muitas oportunidades. Então, a gente vem para a Zona Leste já com Ensino Fundamental 2 e Ensino Fundamental 1. Então, em 2014, o Colégio Objetivo passa a ser cursinho, ensino médio e ensino fundamental completo. Ou seja, prédio foi fácil encontrar? Foi uma grande oportunidade. É uma outra história. A minha história, Edson, ela é uma história... Porque esses aluguéis aí... A minha história é uma história... a minha história é um verdadeiro milagre. Tudo que eu for te contar, vai ter um milagre, vai ter Deus junto. E em 2014, eu estava procurando um terreno, um prédio. Eu aluguei um terreno enorme, né? Dei entrada na prefeitura para a construção desse prédio. E a prefeitura... Onde era? Era ali na subida da ponte, ali do lado esquerdo. Em frente, quase em frente ao SEB, do lado ali daquela concessionária de carros. Certo. E aí eu aluguei aquele terreno, fiz um projeto, paguei um projeto caríssimo, dei entrada na prefeitura e não foi aprovado.
por ser uma zona, enfim, uma zona lá que não podia construir prédio e uma escola, porque também tinha um posto de gasolina a alguns metros. Enfim, deu tudo errado no meu projeto. Eu já tinha investido já meses de aluguel, projeto arquitetônico, estudos de viabilidade, corpo de Tempo. bombeiro, tempo. E aí eu lembro muito bem que um belo dia eu estava desesperado já, pensando em devolver o imóvel, quando eu recebo uma ligação do professor Torres. Não sei se você conhece o professor Torres, professora Lúcia, que eram os donos do Ângulo, né? Hum. E eu não conhecia o professor Torres. Quero aqui deixar meu agradecimento e minha gratidão também a ele, a professora Lúcia. Ele me liga, professor Vilton, aqui é o professor Torres, sou proprietário do Ângulo, aqui da Unidade Leste, eu queria bater um papo contigo. E eu estava com essa dor de cabeça desse terreno. Aí ele me chama, né? E me fala de outros projetos que ele vai priorizar e fala que queria passar a escola para mim. Caramba! Um prédio montado, todo mobiliado e com quase 400 alunos. Então, depois de algumas reuniões, né, e algumas negociações, eu assumo a escola, isso no mês de outubro. Mantém o nome? Não, mudo, viro para Colégio Objetivo, saio de quase 400 alunos para 750 alunos já no ano seguinte e estouro na Zona Leste, já ensino médio, ensino fundamental. Então, é nossa primeira escola na Zona Leste, um prédio já super tradicional, que funciona até hoje, uma das nossas unidades ali da Rua das Orquídeas. E foi um passo muito importante de vir para a Zona Leste, porque nos anos seguintes eu abri educação infantil num prédio novo, construído do zero esse prédio. Foi a minha primeira construção, aí sim eu construí um prédio com cara de escola, sem improviso, Do jeito do que jeito que você eu queria. né? E aí a nossa escola passa a ser uma escola da educação básica completa, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e cursinho. E aí a gente dá um passo de consolidação na educação básica em 2016. Que história, viu? E você pensa que foi ontem, né? Muitos anos já, Tempo né? de construção Tem disso. tempo. E começa a dar sede de voos mais altos a partir de quando? Quando é que aquilo ficou pequeno na sua cabeça? Eu sempre fui muito inovador. Nessa própria escola, a gente fez algumas iniciativas bem inovadoras para a cidade de Teresina, né? A gente começa a trazer projetos do Google para dentro da escola. Comecei a levar alunos para os Estados Unidos para imersão na NASA. A gente fez isso ainda em 2017. Caramba! E, coincidentemente a isso, eu comecei a estudar muito sobre educação, mercado de educação, inovação na educação, muitas leituras, Imersões também? muitas imersões, muitos cursos fora de Teresina. E em 2016, final de 2016, início de 2017, eu recebo o convite da Unesco para ser um representante, na verdade, dessa região, Piauí, Maranhão, representando as escolas daqui, né? Nesse programa de escolas associadas à Unesco. Então, foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque eu passei a conhecer uma rede de escolas de excelência no Brasil, né? Fui convidado a conhecer escolas fora do Brasil também. Então, passamos a ter imersões anuais em diversos projetos de referência mundial. Então, a gente foi, em 2017, fomos para o Japão. 2018, a gente foi para Estados Unidos, Canadá. Depois eu fui por conta própria, né, sem a Unesco, para a China, Nova Zelândia, Foi beber em Austrália. outras fontes mesmo, né? E me dediquei basicamente 3 anos em conhecer as principais escolas do mundo, né, em termos de metodologia, em termos de programa, currículo, né, e transformação social. Então, essa minha experiência me trouxe uma visão muito diferente daquela que eu estava acostumado e que era a minha zona de controle, vamos dizer assim, E né? tu já tinha um time que já tocava... Já tocava escola, sempre assim, na verdade, comecei muito, muito cedo, né? Então, sempre entendi que a gestão precisava permear a escola, né? Apesar de ser um negócio diferente de outros negócios, vamos dizer assim, mas eu sempre entendi que gestão fosse fundamental para o crescimento saudável Uhum. da empresa. Então, contratei, sempre tive consultoria, sempre tive bons executivos, né? Bons diretores. Talvez antecipadamente, antes de muita gente, sempre gostei de trazer gente de fora também. Então, sempre
tive diretores, coordenadores, executivos de outros estados, até para eu entender como funcionavam outras grandes escolas. Tem uma máxima, né, que fala que o bom é quando você está numa mesa e nessa mesa você é o mais burro da mesa. É sinal que você está em ambientes de prósperos, né? Eu sempre digo assim que acho que a função do líder não é nem mudar de mesa, é trazer gente boa para a mesa, né? Quando eu falo burro, não sobre ignorância no assunto, sobre a falta de conhecimento. Quando você está em ambientes assim, que você quer prosperar, é sinal que você está querendo evoluir de alguma forma. E aí você, nessa quase 3 anos de imersão, te fizeram pensar que dava para voar muito mais alto e sair da caixinha da educação de Teresina? Sim. Teresina, Yeltsin, sempre foi muito bem visto sobre a educação, o aspecto da educação básica, né? Mas vale lembrar que esse prisma, esse olhar, né, a educação de qualidade, que a gente fala assim, Teresina tem educação de qualidade, isso é um fato, é inquestionável, né? Mas esse olhar sempre foi voltado para provas e concursos, né? Então, quando a gente diz assim, resultado de alta uma performance. escola é boa, qual é a ótica que nós estamos olhando? E a ótica é uma ótica, assim, mais superficial, digamos assim, que é uma prova de vestibular, uma prova de concurso, e essa é a lente que nós olhamos, em geral nós olhamos. E quando eu saio de Teresina e vou conhecer essas escolas, eu conheço outras lentes. Cara, uma boa escola não é só isso, até porque quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, existe uma ampliação desse olhar quando se fala em educação. É uma educação que forma o estudante não apenas para fazer uma prova, mas numa perspectiva mais global, né? Então, qual foi o local onde tu viu pela primeira vez essa lente e disse, opa, aqui é diferente? Foi o Japão. O Japão me impactou muito em 2017. Como? Por quê? Uma educação muito mais ampla, né? Voltada para habilidades socioemocionais, tecnologia, negócios. Para você ter ideia... Exemplifica mais. Vou dar um exemplo. Numa escola de ensino médio do Japão, eles têm 3 currículos, né? Melhor, um currículo com 3 vertentes. Uma acadêmica, então o aluno que tem um perfil acadêmico, que quer ir para a universidade, ele estuda para fazer uma prova. O aluno que tem uma veia de trabalho mais técnico, no ensino médio ele já começa a estudar um curso profissionalizante, né? Então ele já vai, por exemplo, algumas disciplinas, ele já paga na Toyota, ou a Toyota está na escola, com o escritório dentro da escola. E se ele tem uma veia mais, vamos dizer assim, artística, né, ou esportiva, ele vai seguir por esse caminho. Então a escola respeita as habilidades do estudante. A área de talentos, né? Então, a escola considera um conjunto de habilidades prévio. Então, se um aluno ele tem uma tendência, né, mais atlética, a escola vai incentivar que ele seja um grande atleta. Vem para esse lado. E bem, na verdade, é que todo mundo, nem todo mundo tem os mesmos desejos, habilidades, né? Talentos, dons. E talentos e dons. E a verdade é que no Brasil a gente coloca todo mundo na mesma caixa. Mesmo funil. E todo mundo vai ter acesso à mesma educação, à mesma prova. É aquele exemplo, não sei se você já viu, né? Que alguém coloca alguns animais e diz assim, tem um peixe, tem um macaco, tem um leão e tem uma ave, e manda subir numa árvore. E alguns vão ter a habilidade de subir a árvore muito mais rapidamente do que outros, e outros não vão nem conseguir subir a árvore, né? Então, eu vi no Japão que eles consideravam esse conhecimento prévio, ou essas aptidões prévias, em consideração. Isso era cultural ou era mais contemporâneo, esse tipo de olhar, lá no Japão? É muito cultural de um país inovador, né? É muito comum em países inovadores, em países que já romperam essa linha do desenvolvimento, da necessidade de ascensão financeira, de realização básica. Então é um país que as pessoas já têm um mínimo, né? Que é moradia, saneamento, educação de qualidade. Então eles começam a entender, e isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, eles começam a entender, Yeltsin, que essa realização pessoal e profissional, encontrar, por exemplo, algo que faça sentido,
é muito importante, né? Nós vivemos num país, sobretudo num estado muito pobre, né? E no Brasil, né, o grande sonho do brasileiro, sabe qual é, né? O grande sonho do brasileiro? A casa própria, em primeiro Casa, em lugar. primeiro lugar, e estabilidade, É. né? Um emprego, né? A classe média não é diferente. A classe média, ela deseja também outro tipo de estabilidade, que é um concurso público ou um curso que lhe dê estabilidade. Então, volta para a estabilidade. Então, no Brasil, o grande sonho é estabilidade. Então, você nos bastidores estava falando mais cedo sobre a falta de incentivo para o menino ser empreendedor, né? No Brasil, ainda não temos, as escolas não incentivam as crianças, os jovens a empreenderem, porque isso é risco e isso causa medo. O próprio professor não tem esse preparo para ensinar isso, né? Então, o próprio professor, ele foi estimulado a ter um emprego, a passar num concurso, e essa é a realidade do Piauí. O business, né? E aí, quando eu volto do Japão e viajo para outros países, eu vejo que essa era um comportamento comum. Esse desejo de empreender, de inovar, de fazer diferente, de gerar impacto, essa necessidade de gerar um impacto social muito presente nas escolas internacionais. O segundo lugar, essa segunda lente, foi os Estados Unidos? Não, foi Nova Zelândia, que foi considerado durante muitos anos o país com as escolas mais inovadoras do mundo. Então lá, Japão me impactou muito porque foi o primeiro, mas a Nova Zelândia, em termos de proporção, em termos de impacto social, me chamou mais atenção. Foram as escolas mais inovadoras que eu conheci. Tipo de quando você chegou, o que é que mais chamou a atenção na Nova Zelândia, por exemplo, em termos de educacional? No Japão você já falou, mas lá em específico? Um currículo flexível, né? Um currículo em que as crianças, os jovens, eles eram muito protagonistas. Então, é muito comum você chegar nessas escolas de países de primeiro mundo, escolas, sobretudo as escolas internacionais, que possuem um currículo internacional, e daqui a pouco eu posso explicar o que é uma escola, o que caracteriza uma escola internacional, mas o que eu percebi, por exemplo, nesse caso da Nova Zelândia, muito protagonismo, né? O aluno sendo parte da construção desse conhecimento. É considerar o conhecimento prévio do aluno algo valioso, considerar as relações de grupo, considerar o trabalho colaborativo como instrumento de impacto, né? Porque o que é que essas escolas consideram? Elas consideram que a escola, ela é uma amostra de um mundo real. Se você for observar a escola tradicional como nós conhecemos, ela não é uma amostra do mundo real. No mundo real você precisa saber negociar, conversar, precisa saber vender, você precisa se apresentar, você precisa se relacionar. Se eu coloco todo mundo, Yeltsin, durante 5 horas sentado, um atrás do outro, sem poder conversar, sem poder trocar ideias, sem poder criticar, esse é um mundo que não é factível. Não Mas existe, é o que acontece. não existe esse mundo na vida real. E o que eu vi nessas escolas era exatamente o oposto. Eram debates, eram trabalhos colaborativos, era pesquisa, era o aluno em pé explicando, era o aluno desenvolvendo projeto, com a mão na massa, né? Então, muito disso que eu vi, eu fui duramente impactado. Eu disse, cara, por que isso não acontece nas minhas escolas? Por que na minha escola o aluno não pode falar? Por que só o professor tem conhecimento? Por que o aluno não se expõe dessa forma? E eu sou um exemplo, Yeltsin, eu acho que você não, você é exceção. Você é um baita comunicador, mas eu tive dificuldade, né, em desenvolver a comunicação. Por quê? Porque eu vim dessa escola. Só que depois dos meus 25, 30 anos, eu precisei buscar isso, buscar conhecimento, estudar sobre desenvolvimento pessoal, comunicação, vendas, depois de muitos anos. E tudo passa pela comunicação. E aí minha pergunta é, por que isso não é ensinado na escola? Mais do que isso, por que isso não é praticado nas escolas se na vida real eles vão precisar disso? Depois disso, eu fui perceber que as grandes universidades do mundo, Yeltsin, elas levam em consideração essas habilidades, né? O processo de acesso a algumas boas universidades é uma entrevista. É uma carta que você vai apresentar uma ideia, um projeto, um sonho, né? Numa perspectiva pessoal. É uma segunda língua, é proficiência no inglês. Então eu volto para o Brasil, em 2018, né? Com esse desejo. Eu preciso desconstruir a minha escola. Eu preciso construir uma outra escola dentro da minha escola. Ainda não tinha grade school na cabeça? Não tinha ainda, não. Com mais inovação, o inglês forte.
o desenvolvimento pessoal, uma mentalidade empreendedora. Eu preciso fazer com que os meus alunos e pais entendam que empreender é muito importante. Que ele pode até ser médico, mas que seja um médico empreendedor. Que ele possa até ser um engenheiro, mas um engenheiro empreendedor. Então eu volto com isso queimando dentro de mim, né? Uma necessidade de gerar consciência para que as pessoas vejam valor nisso. Então eu volto com algumas iniciativas dentro da escola, trago tecnologia, trago parceria com o Google, trago uma parceria com a NASA. E sabe o que eu encontro? Muita resistência. Por quê? Eu volto para esse ponto que eu te trouxe agora há pouco. Porque o meu público é aquela primeira camada, Yeltsin, que quer vencer na vida, que quer que o filho faça medicina, que quer que o filho encontre a famosa estabilidade. Estabilidade. E aí eu entendo que não tem nenhum problema com isso. Mas o meu projeto pessoal não casava com a expectativa dessas famílias. E aí, quando 2018, final de 2018, eu tomo uma decisão. Eu preciso construir uma escola nova com pessoas que já têm esse nível de consciência. E isso não quer dizer que uma pessoa é melhor do que a outra, mas estão em fases diferentes, em estágios diferentes, né? Literalmente em prateleiras diferentes. Totalmente diferentes. O pai do propósito é um pai que paga, que faz um esforço, que paga um preço alto para trazer o filho do interior, de Picos, do Maranhão, bota numa pensão e quer que o menino estude para entrar numa boa universidade. Esse é o perfil do meu pai, hoje do Colégio Propósito, né? Muito embora eu tenha algumas exceções também, assim como na Great eu tenho algumas exceções também. Mas, via de regra, esse é o meu perfil de pai, né? Que não queria que o filho fosse estudar nos Estados Unidos, fosse empreender. Pra que tu vai querer falar inglês, menino, se tu não mora ali? Passe em medicina na Universidade Federal. Esse é o desejo do meu pai. E aí eu tenho primeiros lugares na UFP, na UESP, primeiros lugares na UEMA, um número enorme de aprovados em medicina, que é o que o pai desse colégio quer. Eu, pessoalmente, para os meus filhos, não queria isso. Não queria mais isso. Volto com a cabeça completamente diferente, pensando, eu quero que meus filhos estudem fora do Brasil. A Nova Zelândia alugou um apartamento na sua cabeça. E eu volto com esse desejo, né? Eu quero os meus filhos para o mundo, né? E aí eu conheci muita gente também, Yeltsin, nessa jornada de busca do autoconhecimento, muita gente que estudou fora. E eu encontrei algumas coisas em comum a essas pessoas que estudaram fora, né? Uma mentalidade realmente empreendedora, uma mentalidade inovadora e pessoas que deram muito certo, né? E eu também comecei a beber dessa fonte. Então, fui participar de cursos no exterior, fiz formações no exterior, estudei na Universidade da NASA, né? No Texas. Então, fiz uma imersão na Califórnia também, em 2019. E volto... Viveu um ambiente escolar americano. Vivi um ambiente escolar de universidades americanas. Então, eu volto... Mas chegou a visitar as escolas públicas também? Muitas, né? Fiz imersões, fiz MBA em universidades americanas, enfim. Quando eu volto para cá em 2019, Edson, nesse retorno, aí eu volto certo de que eu preciso realmente construir uma escola nova. Do zero? Do zero, com pais que já possuem esse nível de clareza dessas oportunidades fora do Brasil. E é bom você falar sobre isso, não é sobre precificação do valor da mensalidade. É sobre o sonho do pai diferente de outros sonhos. Eu costumo dar um exemplo do seguinte, o que é mais importante, né? O que é mais valioso, mais necessário, né? Um tênis ou um sapato social? Os dois são muito importantes, dependendo de quê? Da ocasião, não é isso? Para correr eu vou usar o tênis. Para ir para um evento, para uma festa, eu vou usar um sapato social. Então, essas duas escolas atendem a necessidades diferentes, né? Algumas necessidades diferentes, né? Porque a escola internacional, no caso, já falando da Great, ela traz uma perspectiva ampliada. Ela não elimina os alunos que desejam entrar na universidade pública, fazer medicina, direito, engenharia. Pelo contrário, ela também possibilita isso, mas ela amplia esse olhar. Então, aquelas famílias, aqueles estudantes que desejam estudar no exterior, que desejam fazer uma faculdade de negócios, uma família que deseja incorporar o filho numa rede de contatos internacional. Porque eu sempre digo que escolas internacionais são uma grande rede internacional. É uma grande rede de network, né? De network. Então, os meus alunos assistem aulas com alunos de outras escolas
fora do Brasil. Eles fazem imersão em outras escolas. Eu tenho estudantes que nesse momento estão em escolas internacionais. Estão na Suíça, estão nos Estados Unidos, estão no Canadá. E criam relacionamentos, né? Tem a aula com professores incríveis também. E voltam para cá, voltam para nossa escola com a mente completamente impactada e É meio que transformada. tira numa venda, né? Isso. É bem isso, é bem... A gente derruba os muros, né, que separam o Brasil de outros lugares. O mundo é um só, né? As oportunidades, elas se ampliam. E quando a gente faz isso, a gente dá um novo sentido para a educação de Teresina. 2016, Eldes, aconteceu um fato parecido com esse que a Great proporcionou agora em 2022. Quando a gente aprovava muito em medicina já desde 2012, quando nós surgimos, né? E eu lembro que eu era professor de matemática na escola, e eu entrei uma vez em sala, Yeldes, e perguntei para os alunos quantos iriam fazer medicina. E 100% da turma levantou a mão. Aquilo me trouxe uma sensação horrível, né? Como professor, como educador, alguém que sempre gostou de estudar pessoas. E eu vi que aquilo estava errado. Eu sabia que, primeiro, não tem vaga para todo mundo. Segundo, eu tinha certeza que nem todo mundo ali seria um bom médico. Fazendo, às vezes, para agradar o pai. Ou por uma pressão, né, da pressão. sociedade, tem que estar certo. E queira ou não, medicina ainda é o curso com o maior nível de empregabilidade. Empregabilidade. Grave esse nome. Porque os pais querem isso, que os filhos sejam médicos empregáveis, né? Profissionais empregáveis. E aí nós trouxemos um grande desafio. Colocar a Teresina no radar das grandes escolas de engenharia do Brasil. Que não tinha. Teresina sempre aprovou em medicina, seja no Piauí ou fora do Piauí. Mas, por exemplo, ninguém aprovava aqui no ITA e no IME. Coisa que o Ceará faz muito. Há muitos anos, Ceará, São Paulo, São José dos Campos. E nós fundamos o projeto Colégio Objetivo ITA e IME. Começamos sem aprovar ninguém, uma turma de 5 alunos. Eu vi que era uma prova completamente diferente do Enem, então eu trouxe professores de São Paulo, do Rio e de Fortaleza, das maiores escolas de São Paulo. As melhores fontes. Eu trouxe do Aritzá, eu trouxe do Farias Brito, do Poliedro. Então, eu fiz um baita investimento, né, apostando nesse projeto. 2017, a gente começa a primeira aprovação. Um aluno no ITA. Rideu Linhares, aluno nosso desde o fundamental. E aí, Eldes, nós começamos 2016, 2017, todos os anos aprovando. Esse ano, agora 2024, esse ano, na verdade, 48 alunos aprovados no ITA e no IME. Olha, saiu de 44. 48, né? Esses números são tão significativos, pra você ter ideia, nós superamos, a nossa escola superou esse ano estados inteiros. Nós aprovamos na nossa escola mais do que Brasília, mais do que Belém, mais do que São Luís, mais do que Belo Horizonte, mais do que Tocantins, mais do que um estado inteiro. Então, nós somos hoje, possivelmente, a 4ª escola a aprovar mais no ITA e no IME no Brasil. Então, aquilo que não era nem cultural, nem era uma perspectiva de possibilidades, se tornou algo cultural em Teresina. Tanto é que outras escolas agora também abrem o projeto. O próprio Estado lança um projeto de ITA e IME, porque sabe da importância... Da relevância, da relevância que é formar um aluno na maior escola de engenharia da América do Sul. Porque uma coisa acontece, e aconteceu no Ceará, em São José dos Campos. São José dos Campos, além de estar o ITA, a sede do ITA, né? A gente sabe que é um polo de desenvolvimento de tecnologia, né? A Embraer está lá. Fortaleza não foi diferente. Fortaleza, grandes empresas do Ceará são ou presididas ou foram fundadas por alunos do ITA e do IME. Então, nós acreditamos que isso vai retornar para o estado do Piauí. Eu acredito de verdade que dessas dezenas de alunos que nós já colocamos no ITA e no IME, muitos vão gerar negócio no estado do Piauí. Quando é que fecha o ciclo do objetivo e vem um propósito? A pandemia foi um marco para nós, um marco bem decisório, né? Na pandemia morrem os 2 fundadores do objetivo, Jorginho e Digênio, pessoas que eu tinha uma relação muito próxima. E a nossa relação, ela fazia sentido com o objetivo mais por uma questão de relacionamento, de amizade. Mas a gente já tinha uma metodologia muito independente, já utilizávamos outros materiais, outras metodologias. Então, era mais uma relação muito amigável. E de gratidão, de né? parceria e de gratidão. Na pandemia, quando os 2
morrem vítimas do Covid, eu começo a pensar nessa possibilidade de desenvolver uma marca própria. Então, em 21, a gente planeja fazer isso e entende que não era o momento ainda, porque a gente estava lançando uma escola nova. 2023, a gente toma a decisão, né, de criar a nossa própria marca, a escola já bem estabelecida, já bem conhecida, bem sólida. Então, a gente parte para um caminho solo, né? A verdade é que a gente herdou do Objetivo, na época, só o nome, né? Então, a gente já tinha uma metodologia muito independente. Nós nos tornamos o Colégio Objetivo do Brasil com maior aprovação em medicina. E durante anos, a única escola Objetivo do Brasil com aprovação no ITA e no IME. Então, já era uma escola, assim, top 1, top 2 no máximo, aí, entre todas as escolas do Brasil, da rede Objetivo. O novo nome tem a ver com a sua história de vida? Tem um pouco, né? Quando nós decidimos mudar, Yeltsin, nós contratamos uma empresa de São Paulo, né, especializada em brand, para nos ajudar. E eles deram dezenas de nomes, nenhum rolou. Nenhum rolou. E aí, porque eu tinha alguns critérios. O primeiro era que tivesse significado, que pudesse ser registrado. Então, registrável era o top 1, precisa ser registrável. O segundo era que tivesse significado. O terceiro é que fosse nome fácil, né? E que fosse um nome que as pessoas pronunciassem de forma orgânica, assim como o Objetivo. O Objetivo é um nome muito bom, né? Você cita o Objetivo gratuitamente. Então, a gente queria um nome também que fosse citado gratuitamente. Aí vem o meu propósito de vida. E aí vem, o propósito está muito na moda, né? Muita gente falando de propósito de vida, livros com nome propósito. E aí um belo dia eu estava tomando banho. E aí me vejo tomando propósito. Aí eu saí do banheiro rápido. Wesley, liguei pro Wesley. Veja se tem domínio, registro. Passa para o advogado e vimos que estava disponível. Rapaz. Aí registramos rapidamente o nome, compramos o domínio. E aí botei para aprovação do time, dos diretores, e foi unanimidade. Colégio Propósito. Colégio Propósito. Tem tudo a ver, né? Tem, e tem a ver também com o Objetivo, né? A gente traz um cunho de significado até mais profundo, né? De ter objetivo, de ter um propósito, né? Não só objetivo por objetivo, né? Exatamente. Tudo por tudo. É um objetivo com significado. Então, quantos alunos hoje? 4.000 alunos. 4.000 alunos. Prédio próprio já? Alguns. São quantas escolas hoje? São 8 escolas. 8 escolas. Para esse nicho de quem quer viver essa educação. Ponto. Isso. E como é que você teve o insight da Great School? Como é que veio na sua cabeça? Porque eu fico imaginando, não, eu estou passando aqui, esse prédio aqui está abandonado, ou está para alugar, vamos fazer esse investimento. De fato, como é que você formatou isso na sua cabeça e quando é que saiu do papel? Foi um plano, como eu disse inicialmente, um plano que surgiu ainda em 2018, né? O da Great? Da Great. Já com o nome? Não. Só um projeto, só uma ideia. A ideia surgiu em 2018, assim que eu volto dessas imersões que eu fiz no exterior. Mas eu precisava de um ambiente, né? De um espaço, né? que fosse receber esse projeto, né? Esse espaço precisava ser em uma área grande, né? E como esse projeto contemplava uma ideia de campus, né? Eu precisava de espaço para quadras, para campo de futebol, para piscinas. Era um projeto que necessariamente ele precisava nascer com essas características, né? Muito inspirado nessas escolas que eu visitei. E todas elas, Yeltsin, tinham isso em comum. Era um grande espaço de aprendizagem, né? Nós estamos acostumados numa escola a ser um prédio com sala de aula, né? Quando uma escola ela amplia seus espaços, ela amplia o quê? Mais sala de aula, mais cabine de estudo. E a minha visão era completamente diferente. Eu preciso de um espaço em que os alunos possam aprender fora de sala de aula. Eu preciso gerar uma experiência de aprendizagem fora da sala de aula. Eu preciso colocar novamente uma criança em contato com a natureza. Eu preciso tirar o aluno da sala de aula para que ele possa colocar a mão na massa. Então, ter laboratórios, ter espaços de aprendizagem. E que ele tenha prazer de ir. Sim. A escola, durante muito tempo, ela é um lugar prazeroso na educação infantil. As crianças adoram. Depois de um tempo, a escola passa a ser um lugar chato. Na verdade, as pessoas vão por necessidade e por pressão das famílias. E o nosso desejo era construir uma escola em que as crianças gostassem de estar na escola e aprendendo. Então, eu procurei vários espaços na cidade e não encontrava nenhum espaço que atendesse a essa exigência, né? E um belo dia eu sempre passava ali em frente ao antigo Jockey Club e via aqueles tapumes ali, aquele prédio fechado, e eu dizia assim, aqui dá uma boa escola.
aqui daria uma excelente escolas. E eu procurei algumas pessoas e sempre diziam, não, Vilton, isso aí é um problema, esse prédio aí tá fechado, Tem briga. tem briga, tem confusão, aí é muito complicado. E sempre que alguém fala assim, isso aí é muito complicado, eu sempre ouço, é uma grande oportunidade. E aí eu fui atrás dos proprietários, dos sócios, né? E acredite, um deles me disse assim, professor, ninguém nunca nos procurou. Nesses anos todos, ninguém nunca nos procurou para fazer algum tipo de proposta. E eu fiz uma proposta, né, naquele imóvel. Passamos ali quase 6 meses negociando o imóvel. Tudo muito sigiloso, né? Porque eu sabia que depois que eu assinasse o contrato ia parecer óbvio, mas a princípio não era óbvio. E isso aconteceu. Quando assinamos o contrato... De aquisição ou aluguel? De aluguel, de um uso por um tempo muito longo, né? É um contrato bem extenso, né? E quando assinamos o contrato... Não, eu não vou perguntar quanto é o aluguel. Mas muita gente diz, caramba, por que eu não pensei nisso? Por que eu não tive essa ideia? Ao ponto, Yeltsin, de eu receber algumas propostas... Pós-assinar. Sabia que ia acontecer. Muita gente, cara, por que eu não tive essa ideia? Você Passa o contrato pra né? mim. Passa o contrato recebeu pra mesmo mim. proposta? Recebi proposta. Algumas propostas milionárias, inclusive. Só para fazer o uso do imóvel. E eu já tinha um projeto pronto, desenhado para ali, para aquele espaço. Na cabeça? Na cabeça só inicialmente. E aí e isso foi 2019. Então, pensa bem, eu fiz um contrato em 2019, começo a fazer o projeto arquitetônico, contratei o principal escritório da América Latina, especializado em educação em escolas, que já fez grandes projetos no Brasil, como o Eleva, e outros grandes projetos, e até fora do Brasil. Contrato esse escritório, eles vêm para Teresina, sentam comigo, a gente brifa de como vai ser a escola, eles constroem o projeto, me apresentam o projeto, e em janeiro estoura a pandemia. Putz. E aí... Aprovado de cara, sem alteração nenhuma? Poucas alterações. Assim, um projeto, inclusive, assim, muito elogiado pelos órgãos. Então você públicos, conseguiu se fazer entender bem para eles, né? E aí, até porque nós preservamos o prédio, um prédio tombado, né? Com algumas particularidades, nós preservamos todas elas, aquelas que eram exigidas por lei, e fizemos um retrofit assim, do prédio. Inclusive, te convido para conhecer. Mas vou, com certeza. Fazer um episódio lá, a gente caminhando e conhecendo. Projeto que, inclusive, foi premiado. E aí, Yeltsin, a gente começa a executar o projeto, a limpeza do prédio, derrubar algumas paredes. E aí, dia 26, 28 de março, fecha tudo e a construção tem que parar. Então, nós paramos durante esse ano de 2020 inteiro. 2021 também muitas restrições. Fevereiro a gente retoma as construções. E pagando aluguel. Nem baixaram, né? Não, eu tive um período de carência. Ah. Então, aqui, minha gratidão também por esse tempo. A gente começa, então, a retomar essa construção em 2021. Né? E aí, em tempo recorde, né? Então, era de manhã, de tarde, de noite, manhã, tarde, noite, sábado, domingo. Meu papel aqui é perguntar, tem que perguntar, né? Professor, no início, quanto foi o orçamento prévio para a Great School? Orçamento inicial de cerca de 12 milhões. Essa era a previsão do investimento da reforma como um todo. Então, a gente tinha esse orçamento de 12 milhões. Né? Findou quanto? Quase 23 milhões. Quase 10 milhões a mais. Só que também a gente ampliou o projeto, né? O projeto tinha algumas fases, a gente já fez a fase 1 e o começo da fase 2, que era a ampliação do segundo andar. Quando você começou a revelar esse sonho, né, esse projeto para algumas pessoas, todo mundo falava, você tá louco? Sim, muito. Tá maluco? Muita grana, ninguém vai ter dinheiro para pagar isso aqui. Eu levava amigos, empresários, mostrava o sonho, né, e as pessoas diziam assim, tu tem coragem de fazer isso, cara? Numa pandemia. Só que eu via, essa é o grande trunfo do empreendedor, né? Ver o que muita gente não vê. Até porque se todo mundo visse, todo mundo faria, não é? A sua lente é diferente. Mas eu conseguia ver, se tu acredita que eu entrava naquele prédio, eu ia para lá no final de semana, eu conseguia ver crianças correndo.
eu conseguia ouvir barulho de crianças gritando no pátio da escola. Na tua cabeça, tu já via tudo assim, tudo bem divididozinho? Eu conseguia enxergar tudo. Que massa. É mais ou menos isso mesmo. Aqui vai ser o brinquedo, aqui vai ser a sala de aula, aqui vai ser o refeitório, eu via tudo, né? Tanto é que quando o projeto veio, né, da arquitetura, né, eu fiz muitas alterações. Não, aqui não é biblioteca, vai ser aqui a biblioteca. Aqui não é sala de infantil, vai ser lá embaixo, infantil. Então, antes porque eu gosto de deixar o arquiteto sonhar, né? Ele faz o trabalho dele, só depois eu vou dizer o que é que está na minha cabeça, né? Então, eu sempre fiz dessa maneira. E aí depois a gente fez as mudanças e se tornou o que Muita é gente hoje. tem essa dúvida, é bom perguntar. A Great School é um projeto solo seu ou mais gente embarcou nesse projeto? No sentido Sobretudo. financeiro? Financeiro, Não, sobre... somente meu. Só né? teu. Eu trouxe pessoas com ideias, né? Então eu trouxe grandes pessoas, grandes profissionais, né? Eu trouxe diretor de fora, eu trouxe coordenador de São Paulo, de Brasília, e além das pessoas que estavam comigo na outra escola, né? Como o Wesley, o Pierre, o professor Orlando, pessoas que estão comigo há 10 anos, né? 7 anos comigo. Já entende então, como é que funciona a tua cabeça. Já me conhece. Você falou lá atrás que quando chegou em 2018, tu teve queria montar, mas a resistência é muito grande por parte daquele tipo de aluno, daquele tipo de pai. Quando você começou a vender essa metodologia para aquelas pessoas que estavam chegando no projeto da Great School, como é que foi o olhar? Como é que foi a lente deles? Eles falavam o que para você? 2 tipos de pessoas. Aquela que se encanta de início. Eu encontrei pais que disseram assim, Yeldson, era exatamente isso que eu estava buscando. Eu encontrei pais que disseram assim, se a Great não chegasse esse ano, meus filhos iam estudar fora. E eu encontrei pais que disseram assim, isso é loucura, não faz sentido para Teresina, isso não existe, não vai dar certo, isso aí é um outro mundo que não é para Teresina, não tem público para isso. Eu contratei uma empresa de Fortaleza que fez uma pesquisa para nós, né? Um grupo focal. Tudo com planejamento. Tudo com planejamento. Aí eu já estava no nível de gestão mais profissional. E a gente fez esse planejamento, levamos vários pais para um hotel, né, sem dizer o que era o projeto, mas mostrando uma perspectiva de uma escola inovadora. E a pesquisa apontou que Teresina tinha um público reprimido que buscava esse tipo de educação. Isso me trouxe muito conforto e a confirmação de que era um projeto viável para a cidade. Muito embora os próprios consultores que fizeram essa pesquisa me desaconselharam. Viu? Sério? Não faça esse projeto, é muito dinheiro, é muito arriscado. Eu participava na época, né, de um grupo de mentoria em Fortaleza que tinha vários empresários bem renomados, né? E apresentei o projeto também nesse nosso evento. Também foi posto na mesa como algo extremamente arriscado, né? Inviável, né? E inviável. Pelo pra risco, cidade. não valia. Não valia. E não tinha público, né? Então, a gente fez 3 cenários. Um cenário pessimista, conservador e o otimista. O otimista era 150 alunos. Putz. O otimista era 150 alunos. Sério? E a escola abre com mais de 200 alunos. Inicialmente, a escola já abre com quase 250 alunos. Com ticket médio? De R$ 4.700. Isso em 2022. Certo. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Conclusão. Já existia um público na cidade com nível de consciência para esse tipo de escola. Um público bem restrito, um público pequeno, mas que já desejava isso, né? Então, nós geramos uma demanda, né? Nós geramos uma escola, né, que existia uma demanda pequena e essa demanda foi crescendo. A escola hoje tem mais de 400 alunos, né? No seu 3º ano. Nossa perspectiva de 400 alunos era para o 5º ano, Yeldson. Então, era mesmo. Então, a gente antecipa, né, essa quantidade de alunos para o 3º ano de existência da escola. E eu acho que a Great School ela trouxe no meu modo de ver, ela trouxe uma perspectiva diferente para os pais em termos de dizer assim, qual é a minha prioridade? É fazer esse investimento na educação ou é fazer algo que não vai somar muito na educação do meu filho? Isso meio que deu uma mirada de consciência dos pais e eu já procuro absurda, né? Muito. A Great School, ela traz uma perspectiva diferente do que é uma boa escola. Como eu disse, antes os pais entendiam que uma boa escola era uma boa escola que aprovava no Enem.
isso continua sendo importante e deixar claro que nós aprovamos também. Já tivemos esse ano já 3 aprovações em medicina, então a escola aprova também medicina, vai aprovar no Enem. Nossa primeira turma vai ser em 2024, né? Agora, esse ano. E a né? nossa, desculpa, 2025. E a nossa meta é aprovar no Enem, aprovar em medicina e aprovar em grandes universidades americanas. Ou seja, até a nossa meta ela é mais ousada do que uma escola tradicional. A gente quer tudo. A gente quer, inclusive aprovar universidades como Harvard, MIT, Yale. Essa é a nossa meta de curto e médio prazo. Então, o pai tinha uma perspectiva de que uma boa escola era só uma escola que aprovava. Quando a Great surge, ela amplia, sobe essa barra de expectativa e as famílias não querem mais só aprovação. Elas querem, primeiramente, um ambiente diferente. Não sei se você observou, mas desde 2022, com a chegada da Great, com esse espaço diferenciado... Você subiu a régua e todo mundo teve que subir. Todo mundo no ano seguinte teve que ou abrir uma quadra nova, ou um campinho de futebol, ou uma quadra de beach tênis. Todo mundo se mexeu. Não colocaram ainda uma piscina olímpica, né? Mas na Great tem. Na Great tem. Tem quadra de tênis, né? Vamos ampliar. Temos uma novidade agora para os próximos anos, uma quadra... Qual é a novidade? A ampliação do prédio, né? A gente vai fazer um prédio com quase 6 mil metros quadrados de construção para educação infantil e ensino médio. Uma quadra poliesportiva muito diferenciada, climatizada. Um ginásio climatizado. Com uma capacidade de 700 pessoas sentadas. Então, aquele padrão dos Estados Unidos? Padrão americano. É massa, viu? É bem legal. E aí, quando a Great surge em 2022, ela traz uma perspectiva de espaço. As escolas precisam investir agora não mais em sala de aula ou só cabine de estudos. As escolas precisam trazer um aspecto, um olhar para o esporte, para as artes. A Great tem um teatro dentro da escola. Nós temos aula de performance, de comunicação, de Cara, teatro isso é muito massa, dentro da escola. Porque, por exemplo, quando eu estudava, eu sempre tive viés de comunicação. Sequer um professor ou um orientador falou: por que você não faz um curso disso aqui? Por que você... A cultura americana é bem essa. Se o cara é bom no futebol americano, a escola já pega, já mira ele na parte atlética. Se ele é bom com outro tipo de talento, é muito a cultura de lá, né? Não só lá, mas eu conheci lá. De escolas, sobretudo internacionais. E a Great, e esse é um grande diferencial, né? O que é a escola internacional? Esse olhar para o mundo, né? Olhar global. Né? Quando a gente traz uma perspectiva de Enem, é um olhar muito local. Onde é que tem Enem? No Brasil. A Great, ela amplia esse olhar, fazendo com que isso seja importante, mas entendendo que o desenvolvimento de outras competências, como essa que você falou, da comunicação, ela é importante também. Ela é relevante. O inglês é importante, né? A capacidade de resolver problemas, trabalhar em equipe, né? Desenvolver projetos. Hoje, a Great é a escola do Piauí, que mais desenvolve projetos a partir da sala de aula. Nós temos projetos, Yeltsin, que rodam o mundo inteiro, né? Alunos que fazem apresentação de seus projetos em feiras internacionais, em congressos internacionais, meninos de 14, 15 anos de idade. Cara, isso amplia o mundo do menino, do moleque, de uma forma absurda. Você me falou que vocês vão viajar na Semana Santa para a Europa. Sim. O que vocês vão fazer lá? Todos os anos a gente faz algumas imersões fora, né? Esportivas e acadêmicas, né? Em janeiro, nós vamos levar um grupo de alunos para Harvard, uma competição de comunicação. Massa. Né? Onde eles apresentam uma tese de defesa num plenário lá de... Eu estou tentando lembrar o nome. Você tem um nomezinho que eles fazem lá no GMUN. O GMUN. Que eles disputam, né? Isso. Então os nossos alunos vão participar desse... De igual para igual. No caso lá é HMUN, porque é Harvard, né? De igual para igual. De igual para igual. E aí o aluno precisa ter proficiência no inglês, precisa ter essa habilidade da oratória, né? De defender uma tese. E isso é treinado na escola. Né? Eles têm uma disciplina para ficarem bons nisso. Né? Uma outra característica de uma escola internacional é ter um currículo além do currículo nacional. O Brasil ele é regido pelo MEC. Né? Vocês sabem que tem um padrão, né, de disciplinas, né, de componentes curriculares, como é chamado, que é obrigatório. Nós temos essa e nós ampliamos para disciplinas que são relevantes no contexto internacional. Então, os nossos alunos do ensino médio, eles podem sair com 2 certificações, uma nacional e uma internacional. Então, quando ele vai pleitear, por exemplo, uma vaga numa grande universidade americana, ele já tem um currículo e um certificado apto a ser aceito nessas universidades.
Então, ele está à frente de um aluno que tem só um currículo nacional. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, nessa fila por essa vaga, ele tem uma grande vantagem. Eu queria fazer uma pergunta pessoal para o professor. Como é que você enxerga a longo prazo, nos próximos 10 anos, o Enem? Essa é uma pergunta que... Porque cada vez mais a molecada, eu digo molecada, um jovem de 19, às vezes eu não sei se ele quer ficar 4 anos na universidade à espera de conseguir conquistar um trabalho. Eles estão muito imediatistas e hoje a gente tem novas profissões, né? Muitas novas profissões. Essa é uma pergunta, Yeltsin, que é fácil ser respondida pelo seguinte fato, né? A gente sabe que o mercado de trabalho ele está em transformação. E a escola, universidades, né, os acessos a essas universidades são muito impactados pelo mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, né, é que gera demanda nas universidades. Você concorda com isso? Sim. Então, se o mercado não contrata mais dentistas, obviamente que não vai ter faculdade de odontologia. Então, o mercado ele dita o ritmo das faculdades e, consequentemente, das escolas. Então, é de cima para baixo. E o que é que a gente vê? Um movimento de mudança muito rápido, né? Algumas profissões hoje já não exigem mais um curso superior, né? Grandes profissionais já não fizeram mais faculdade. E olhando para fora, né, quando você olha o eixo ali Rio, São Paulo, e quando você amplia um pouco mais e vai para outros países, eu tive agora no norte da Europa visitando Suécia, Finlândia, Estônia. São países extremamente tecnológicos. São países em que há uma crescente de cursos técnicos, há uma crescente no mercado de trabalho mais informal, e a universidade é apenas mais uma opção. Então, eu acredito que no Brasil não vai ser muito diferente. Nós vamos chegar a um período em que algumas profissões sequer terão curso superior. Serão cursos rápidos, serão cursos de final de semana, serão cursos online. Então, a própria universidade ela vai se moldando a essa necessidade do mercado de trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, o Enem ele pode existir sempre. Agora, se ele vai ser tão útil quanto é hoje, eu duvido que seja. Tão relevante quanto é hoje. Eu acho que não vai ser mais tão relevante. As profissões mudaram muito, a tecnologia somou e tirou muitas dessas profissões do mercado. E se a gente não estiver preparado... Meu pai fala uma parada que é massa, ele fala assim, qual a única coisa eterna no mundo? O cara fica, né? Aí ele fala, é a mudança. Todo dia ela acontece e não pede licença. É isso mesmo. Um cabelo branco nasce e não pede licença. Cresce na cabeça, não pede licença. Essa mudança é que move o mundo, né, professor? E você sabe uma coisa que você falou mudança e para a gente viver num mundo de mudança, a gente precisa desenvolver uma habilidade que tem a ver com mudança, que é a adaptabilidade. Segundo o Fórum Mundial, é a segunda habilidade mais preciosa nesse século, se adaptar. Ser camaleão. E se existe uma coisa que o ser humano tem medo é de mudança. Então, desenvolver adaptação, esse senso de mudança, é uma necessidade e o papel da escola, né? E como é que uma escola desenvolve adaptabilidade? Não é só ensinando matemática, química e física, que são disciplinas importantes, né? Mas desenvolvendo trabalho colaborativo, desenvolvendo o ser humano. As emoções das pessoas, desenvolvendo resiliência, desenvolvendo coragem, né? Pessoas corajosas são mais fáceis a mudança, né? Então, eu acredito que essas virtudes, né, como coragem, resiliência, ela precisa ser desenvolvida nas escolas. E uma escola formal não desenvolve isso. Uma escola tradicional não desenvolve isso. Professor, mas o cara fala assim, lá na Grade School só estuda quem é rico, quem tem muita grana. Qual o trabalho social que vocês fazem? Bom, primeiro que não é bem verdade isso, né? Isso é mito? Assim, a gente concentra, é um fato que a escola concentra um público com poder aquisitivo diferenciado, né? Sim. É muito acima da população do Piauí, da média, né? Mas eu digo que mais do que um povo rico, etc., são pessoas bem-sucedidas, visionárias, né?
Eu acredito que uma pessoa que investe 4, 5, 6 mil reais mensalmente numa mensalidade escolar, ela está vendo alguma coisa que a maioria não está vendo. Que se existe uma coisa que o rico sabe fazer, é empregar bem o seu dinheiro, né? Então, eu acredito que esses pais, eles conseguem enxergar uma grande oportunidade de estarem na Grade, de estar numa escola que realmente vai dar retorno para eles, né? Eu tenho recebido, Yeltsin, muitos alunos que vêm, inclusive, de outros estados para estudar na Grade, né? E nessas conversas eu sinto que eles entenderam, O né, propósito. o propósito da Grade, né? Entenderam o que é que eles vão ter de retorno quando colocam seus filhos lá. Eles são pais, na sua grande maioria, empresários, né? Então eles têm um negócio, eles querem que os seus filhos assumam seus negócios no futuro, querem fazer um processo de sucessão, querem ampliar os seus negócios e projetam isso numa boa educação para os seus filhos. Outros querem só simplesmente que eles estudem numa boa universidade. Então a gente tem sim, um público bem diferenciado. E respondendo a sua pergunta, né, a escola ela se preocupa em gerar um ambiente, né, e isso sempre foi um tema que me trouxe essa responsabilidade de gerar um ambiente verdadeiro, né? Então, assim, nós não vivemos ali numa bolha. A gente tem uma realidade que é a realidade do mundo. Então, a gente tem alunos bolsistas, filho de funcionários. A gente faz um trabalho, inclusive, que Bom. esse ano a gente lança a Fundação Grade, né? Focado em bolsas para alunos com baixa renda e alunos com alto desempenho. Um processo rigoroso, né? Um processo que tem a participação de algumas famílias que são fundadoras da escola. A gente tem um programa de pais fundadores da escola e essa fundação ela tem funcionários da escola, o time gestor e tem pais como parte dessa comissão que avalia o perfil do estudante, né? Perfil socioeconômico, e a gente dá uma oportunidade de um aluno de baixa renda estudar numa escola que é considerada uma das melhores escolas do Brasil hoje. O que é bacana é que, ó, você que está assistindo, se você olha para o teu filho ou algum conhecido que tenha uma alta performance, que seja realmente diferente dos demais, bate lá na porta para conversar com o professor. Pode ser que aconteça, né? A gente vai abrir agora o processo agora na primeira semana de dezembro, então vai estar no site da escola. Então, o aluno se inscreve, é agendado uma entrevista e a partir daí a gente vê a viabilidade dessa bolsa. Prioridade não, regra tem que ser de baixa renda. Baixa renda. Baixa renda. Ó, tá aí, vai estar aqui nesse primeiro card aqui da descrição o site da Grade School para você adentrar lá e ter todas as informações. Professor, o papo é maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui 2 horas, 3 horas conversando. Mas eu queria que você fechasse esse primeiro bate-papo, acho que de muitos que a gente vai ter. A gente vai fazer uma visita lá com o IELCast na escola, mostrar, trazer alunos aqui também. Mas qual a mensagem que você deixa para o jovem? Na verdade, vou mudar. O que é que você falaria para o professor e você mesmo, há 22 anos atrás, que você poderia ajudá-lo? O que eu diria para mim, Eldson, era que... Há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, né? Que eu não tivesse medo, né? Eu acho que a virtude, coragem, ela sobressai sobre todas as outras, né? Uma pessoa corajosa, ela é resiliente, ela não é influenciada pelo vento do medo, né? E eu acho que o que eu diria para mim era coragem, Vilton. Menos medo. Menos medo. Eu acho que eu teria avançado ainda mais, né? Eu acredito de verdade que existem boas ideias, bons planos que morrem e que ficam pelo meio do caminho pela falta de ousadia das pessoas, né? E esses dias eu recebi uma visita, né? De um dono de escola. E esse dono de escola fez a seguinte pergunta para mim, Eldson. Ele disse assim: Vilton, professor Vilton, eu comecei mais ou menos no mesmo período que você começou. Por que eu não estou no mesmo lugar que você? Ele me fez essa pergunta. E eu respondi para ele exatamente isso. Talvez tenha lhe faltado mais coragem, né? Porque as oportunidades estavam à disposição de todos, né? Então, eu posso dizer isso, viu, Eldson, que eu não tive privilégio nenhum. Eu não furei a fila, eu não tive nenhuma vantagem diferente Todo mundo achava que você tinha um monte de investidor por trás, não é verdade? É verdade, muita gente pensa isso, né? Muita gente bota um sócio do meu lado, mas... Foi bom esclarecer sobre isso, até para zerar isso.
Olha, eu sinceramente fiquei impressionado pela resiliência, pela força de vontade, primeiro, e pela ousadia. Às vezes as pessoas dizem assim, não, o professor Vitor está 10 anos à frente dos outros. Eu penso diferente, acho que a galera que está 10 anos atrás, que o time ele continua andando para todo mundo. Agora tem gente que enxerga o time de forma errada, é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Eu acho que a visão, né? Eu acho que essa palavra é uma palavra que eu carrego assim muito fortemente, né? Eu sempre peço a Deus, Senhor, me dá olhos de águia para enxergar de longe o que muita gente não está vendo, né? Amplia a minha visão para que eu possa ver aquilo que ninguém está vendo, né? Nem eu estou vendo. E eu acho que a visão, ela move as grandes transformações. Toda grande transformação veio de alguém que teve uma visão extraordinária. Então, um olhar de drone. Um olhar de drone, né? Antes era um olho de águia, agora é um olhar de drone. Você sobe, às vezes a gente acha que é alguma coisa na vida. Quando você sobe o drone, que só tem um negocinho lá embaixo, você tá vendo? Você não é nada. E tem coisa que só nós enxergamos, né? Existem visões que são muito particulares, né? Quantas pessoas poderiam ter visto aquele imóvel e ter enxergado um grande negócio, né? E não enxergaram. Então existem coisas também, Eldson, que eu acredito muito que Deus guarda na hora certa para determinadas pessoas. Eu acho que é bem essa última parte aí. Acho que Deus ele dá um caminho para cada um. Alguns sabem utilizar e utilizam da forma correta, com a autorização dele, né? Outros desperdiçam a oportunidade e aí o tempo vai mostrar para onde eles acabam indo ou retornando, fazendo o caminho de volta. Acho que o importante da vida também é isso, né? Às vezes você monta um negócio para um propósito e no meio do caminho você tem que mudar um pouquinho para lá para dar certo. Espero que a gente continue com bons papos, professor. Espero que você tenha gostado aqui desse bate-papo. Gostei muito. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma grande experiência estar discutindo. Eu só estou com medo de ele viajar de novo para Nova Zelândia, já voltar com outra ideia. Já tem algum outro já projeto? Temos, já? né? Universidade? Esse é um projeto que precisa ser replicado, né? Então a gente pensa em replicar esse projeto. A primeira praça? Aí é um sigilo que eu não posso revelar Ceará? ainda. Talvez. Lá tem um público muito forte para isso. Existe muita demanda. Muita. Existe. Lá já é demanda demais. Né? A verdade é isso. E tendo a validação, né, da primeira, acho que tem tudo para dar muito certo. Espero que você se inspire com histórias como essa aqui no IELCast. Tem muita coisa boa por aí. Mais uma vez, parabéns por tudo. É difícil encontrar histórias como a sua. Obrigado, mais e de uma vez, sucesso, né? Obrigado pelo carinho, viu? Eu fico imaginando o que é que dava na cabeça dos pais. Olhar e falar assim, filho, para quê? Eu já ouvi demais. Cultura americana, o menino não vai nem sair daqui do país. Para que vai estudar inglês? Sabe uma coisa? Muita gente entra na Great sem esse desejo. E quando conhece a escola, tem contato com pessoas que querem isso, passa a ter o desejo também. Cara, assim é o mundo. A minha filha, a primeira coisa que eu fiz, vamos lá, filha, tem que estudar inglês. Não tem jeito, é a língua mundial, onde você chega, a gente viaja. O inglês salva, e salva para todos os sentidos, para negócio, para network, enfim, uma série de situações. Pena que eu não tinha idade, não tinha escola, a grade school, mas ainda dá tempo. Professor, mais uma vez, obrigado. Parabéns. Eu que agradeço, Eldson. Bom, a gente encerra esse episódio por aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho aqui embaixo, as redes sociais da Great também, para você entrar lá e dar uma zapeada, tá bom? Isso aí é o Cast do Piauí para o Mundo. Até a próxima.